Olá, tudo bem? Estou aqui hoje para a nossa terceira e última aula do workshop Olhar da Doula. Não consegui fazer aula ao vivo, essa aula está gravada, porque eu tô daqui a pouquinho saindo para acompanhar mais um parto, receber mais uma vida com muito amor, como tem que ser, com muito cuidado, com muito carinho e acolhimento. Então, na aula de hoje, a gente vai fechar aquilo que a gente veio trabalhando nas duas primeiras aulas. Na primeira aula, eu falei com vocês muito sobre os conceitos básicos do olhar da doula, o que diferencia a doula, o que é o trabalho da doula, né? E como todo mundo pode buscar ter esse olhar, né? Esse olhar que transcende, mesmo equipes técnicas, porque é importante essa presença de parto. Acho que a grande questão é essa, é a forma como a gente vai estar presente no processo de parto da mulher, na gestação, ser um suporte de verdade, sabe? Ser um suporte que vai ajudar com que a mulher consiga de fato se transformar, de fato se abrir, né, para esse processo, se olhar, aquele empoderamento que vem ali daquele lugar de essência, sabe? Daquele encontro com a mulher selvagem. Para quem tem dúvida quando eu falo da mulher selvagem, eu estou falando da mulher lá do Mulheres que Correm com Lobos, que é um livro incrível, maravilhoso, de abordagem junguiana, e ele traz, né, vários contos mostrando essa questão da mulher selvagem mesmo, desse poder, dessa potência. Então, a gente como equipe que acompanha gestante, que acompanha parto, ou que acompanha mulheres no pós-parto, a gente tem um papel muito importante, sim, na vida dessas mulheres, né? Um papel que dirá decisivo no curso de vidas, de histórias, tá? E não só pelo suporte, não só pelo atendimento adequado, mas para trazer, né, esse acolhimento para que ela consiga se jogar no processo dela e sair desse processo conhecendo a própria força. E aí, para a aula de hoje, eu falei que eu ia tratar, né, dois assuntos. Um é a espiritualidade no parto e o outro é como que a gente consegue entrar nesse estado de conexão. E esse estado de conexão, ele é um estado não só para o parto, né, mas para todo momento, para aplicar aquelas ferramentas terapêuticas que eu falei no vídeo passado, para essa preparação do parto e para o parto em si, né, para estar lá com essa presença, com esse olhar holístico que, né, relembrando, é o que vai observar o corpo físico, vai observar como é que está fluindo aquela fisiologia, vai observar a emoção, né, os aspectos emocionais, os aspectos energéticos e os aspectos espirituais. Né? O energético, algumas pessoas ficam com dúvida, mas quando eu falo de processos energéticos, eles estão muito ligados aos processos espirituais também, mas o energético ele vai para um lado mesmo da nossa formação base, porque se a gente pega o nosso corpo e vai lá reduzindo tudo, a última célula, o último átomo, chega em energia. Na verdade, a gente sabe hoje que tudo é energia, tudo é um aglomerado de energia. E a conexão dessa nossa energia com a energia do universo, né? E aí as terapias energéticas falam muito sobre isso, esse acesso a frequências energéticas, falam muito sobre isso. É nesse aspecto que eu tô falando, né? E as terapias energéticas têm, apesar de não ter tantas evidências científicas, mas se for procurar, tem estudos que mostram sim, né? Então, o reiki, cura reconectiva, enfim, várias terapias que trabalham de uma forma vibracional, tem estudos mostrando que quando a pessoa está lá vivenciando aquele processo de energia, tem um impacto no corpo, tem um impacto no processo energético do corpo, mesmo medido com exame. Então, por exemplo, a cura reconectiva, que é uma das terapias que eu trabalho, que pode ser feita à distância, é impressionante, que quando eu estou atendendo uma cliente com a cura reconectiva, às vezes a gente não fica online ligado direto, né? Então a gente se fala que vai começar, tem aquele horário que vai começar, ela se põe num local e fica mais tranquila e eu faço o processo. Quando eu termino de sentir o processo, geralmente é a hora que ela termina lá. E antes de eu avisar, ela manda mensagem na hora, né? Ah, despertei, voltei, acordei. Então é muito interessante esse poder mesmo,
né, das terapias energéticas. E, inclusive, né, alguns acessos dessas frequências eu vou ensinar na formação de doula, porque, gente, isso não é meu, isso é uma coisa que tá aí no universo. Então, a gente só precisa aprender a sentir e se conectar. Então, vamos falar primeiro de espiritualidade, para a gente poder fechar falando de conexão. Eu falei na aula passada que espiritualidade, não sei, acho que foi na aula passada, ou foi na primeira aula, não lembro, mas que espiritualidade era quase um tabu, né, dentro de alguns cursos de formação de doula e até em alguns processos de ativistas e tal, como se fosse, né, um grande absurdo a gente falar disso. Só que parto é espiritual. É uma coisa que transcende. A gente está falando de vida, gente, uma vida chegando, né? O portal da vida. E aí eu sempre falo que vida e morte caminham juntas, né? Porque aqui no Ocidente a gente tem uma visão muito ruim da morte, mas quando a gente começa a se conectar com filosofias orientais, né? Com outras filosofias, a gente vê que a morte também é uma passagem, também é um outro lugar que se vai, e tá tudo naquele portal. Eu tenho um texto que eu falei sobre isso, né? Que quando você está no portal da vida e olha nos olhos da morte e você continua, né, trabalhando com isso, você é como se fosse um processo de que você nunca mais vai voltar, sabe? Você nunca mais vai deixar de fazer aquilo, porque é muito difícil. É muito difícil a gente olhar nos olhos da morte enquanto está atravessando o portal da vida, mas ela está lá. E a gente precisa aprender a se conectar com isso também. Então a espiritualidade é aquilo que transcende o todo, né? Aquilo que é espiritual, aquilo que é do maior, de uma conexão. E Jung, né, na psicologia junguiana, ele fala muito sobre espiritualidade. E por que ele fala muito sobre espiritualidade? Porque ele percebeu que a gente não é só consciente e inconsciente, né? Inclusive a grande separação dele com Freud, né? É só uma curiosidade, uma fofoca das terapias. A separação dele com Freud acontece porque ele começa a falar de espiritualidade, ele começa a falar de inconsciente coletivo, ele começa a falar de arquétipo e Freud fala, não, né? Isso daí tá muito fora, é só aquilo que tá ali no inconsciente, a libido enquanto repressão sexual e não uma libido como força psíquica, energia psíquica, porque a libido não é só sexual, né? A libido é aquela vontade enorme que está relacionada a tudo. E aí a espiritualidade, né, voltando para ela, é esse religar, é essa ligação com o todo, né? E a gente tem a religião, só que quando Jung fala do religar, ele está falando dessa ligação com aquilo que transcende, com as forças divinas. E isso independe da religião, né? Então eu entendo não se falar de religião enquanto profissional de assistência ao parto, porque cada mulher vai ter a sua crença religiosa, né? Então eu não posso trazer, eu sei lá, eu sou católica, cristã, acredito em Jesus e estou atendendo uma mulher que é politeísta e acredita nas deusas e não acredita em um Deus e não acredita em Jesus, enfim, né? E eu vou chegar lá e vou impor para ela isso. Não é isso, gente. Eu não tô, quando eu falo de espiritualidade, eu estou muito afastada do que são instituições e dogmas religiosos, né? Eu estou falando de uma coisa que é maior, que é uma força maior. E é óbvio que dentro da religião as pessoas acreditam numa força maior, mas daí começa a vir toda uma construção que é de cada religião. E aí cada um vai ter sua crença, como eu tenho as minhas, como você que está me escutando tem as suas, e cada um vai ter a sua. Tá? Então a gente precisa sim falar de espiritualidade no parto, porque o parto é uma chegada de uma vida. Nós somos seres espirituais, nós somos seres conectados ao todo. Então, assim, óbvio, existem pessoas que não acreditam em nada? Existem pessoas que acreditam puramente na biologia e que a gente está aqui e não existe mais nada, tá? E eu vou te falar do fundo do meu coração. Eu, inclusive, eu atendi uma mulher. Engraçado que eu ia falar assim, no fundo do meu coração é uma pessoa que dificilmente vai se ligar a mim no atendimento. Mas olha como é que a coisa transcende, né? Eu atendi uma mulher que não acreditava, né, em espiritualidade, em forças maiores. Uma mulher ateia, e eu não sabia.
ela me chamou para um atendimento de reequilíbrio bioenergético e liberação somatoemocional. Então você já vê aí que ela tem uma crença racional que ela não acredita em nada, mas ela marca comigo uma consulta, né, de liberação somatoemocional, que até aí tudo bem, porque, né, tem a ver com a psicoterapia corporal, enfim, mas de reequilíbrio bioenergético. Então, assim, já é uma coisa que sai um pouquinho ali daquela casinha, né, do eu não acredito em nada que vai além. Belo, eu tô com um filhotinho aqui, gente, vou mostrar ele pra vocês, vida de mãe, né? Aqui, ó, ele veio mostrar que ele tá com cabelo bonito. E aí, olha só, ela veio fazer a sessão comigo, a gente fez a sessão, terminou a sessão. Mãe! Oi. Lá, né? Vamos assistir a mamãe falando? Terminou a sessão, ela tava chorando super, e aí ela sentou na maca, olhou pra mim e falou assim: eu nunca vivenciei algo como o que aconteceu aqui agora. Eu faço psicanálise há anos e eu nunca vivenciei isso e cheguei na raiz de um trauma meu que eu não tinha ideia o quanto isso estava bloqueando a minha vida. E aí, ela depois da sessão, ela perguntou como é que era o meu acompanhamento de doula. Ela falou assim, não ia ter doula, porque eu tenho uma equipe humanizada, parto domiciliar. Segundo parto eu não teria doula, porque eu não conhecia nenhuma, não tinha nenhuma que eu me conectasse. A do meu primeiro parto eu não curti muito, então não ia ter nesse, mas agora eu quero que você acompanhe a chegada do meu filho. E foi muito especial, e eu tinha que estar naquele parto. Foi um parto muito, assim, mágico e que precisou muito da minha assistência, né, em vários aspectos. Então, assim, é muito interessante essa questão da espiritualidade porque ela move, né? E aí, como a minha base é junguiana, eu não tenho como não falar disso. Porque a gente eu falo de sincronicidade, eu vou falar do self, né? Do nosso eu superior, de essência, de poder, de sagrado, né? Eu não tenho como falar sem não entrar na espiritualidade. E eu, né? Eu tô falando de mim, mas em termos de parto, eu não consigo enxergar você falar de um parto, você vivenciar um parto, você estar num parto sem ter esse olhar para essa coisa que transcende, que vai muito além. E parto, para mim, é o maior exemplo de espiritualidade, porque é zero controle, sabe? A gente tem zero controle sobre o que acontece no processo do nascimento. A gente acha que sabe alguma coisa, a gente não sabe nada. Cada parto que eu acompanho, gente, eu aprendo mais. Cada vez que eu acompanho um parto, eu vejo que eu tenho muita coisa ainda para aprender na vida, para me construir, enfim, né? Então, assim, é muito expansivo vivenciar isso. E ter essa consciência, né, os profissionais do parto, é muito importante, gente, a gente ter essa consciência, porque a gente vai conseguir ver para além. A gente vai conseguir ver algo que não é o que está posto físico e materialmente, sabe? A gente vai conseguir ver e também dar a devida importância e o devido valor, não só para aquele parto, mas para a sua escolha de vida. Porque sim, gente, quem escolhe trabalhar com parto de uma forma amorosa, de uma forma entregue, sabe? É uma pessoa que está numa missão grandiosa nessa vida, uma missão de alma, gente. É uma missão que vai mudar o mundo, sim. Isso não é balela, não é frase mercadológica, não é frase bonitinha. É real. É real. Quando Michel Odan fala que para mudar o mundo é preciso mudar a forma de nascer, isso que ele está falando é muito verdadeiro, é muito grandioso, não é só em termos de obstetrícia, não. Se você vai estudar várias correntes, né, terapêuticas, muitas delas trazem a questão do trauma do nascimento perpetuando pela vida, né? Isso falando aqui, ó, desse mundo, tá? De um trauma real, desse nascimento perpetuando pela vida. Então, é de um poder muito grande, é de um poder para você gerar indivíduos que vão ser recebidos com amor e não com trauma, dor e violência, de um poder de você reverberar amor. Parto é político, é um ato político, você trazer o respeito para o parto, para os direitos femininos, para os direitos sexuais reprodutivos, ou seja, é uma coisa que realmente tem o poder e a potência de mudar o mundo. Né, da gente sair desse mundo, dessa sociedade patriarcal, violenta, castradora
e começar a ter mulheres encontrando toda a sua potência na sua experiência de parto, trazendo filhos com muito amor para que a gente tenha um mundo de amor, sabe? Um mundo de pessoas dispostas a construir e não a destruir e se destruir. Então, a espiritualidade no parto, a questão do amor no parto, tudo isso está muito, muito presente. E aí, falando sobre a conexão agora, né? Como ter essa conexão? Melhor, o que é essa conexão? Essa conexão seria como se fosse um estado zero, assim, um estado em que você está absolutamente não identificado e ao mesmo tempo totalmente envolvido. Ou seja, é você estar com uma presença onde você está ali de forma holística. Corpo, mente, alma, espírito. Então você está naquele parto ou naquele atendimento num estado de presença absoluta em todas as suas esferas. E aí, eu falei de um estado neutro. O que é esse estado zero, esse estado neutro? É o estado de não identificação. Ou seja, você não está ali com as suas feridas, você não está ali com a sua história, você não está ali com todas as suas outras memórias de atendimento de outras mulheres. Você está ali absolutamente entregue, como se estivesse fazendo aquilo pela primeira vez. E aí eu vou trazer Jung de novo, com aquela frase que já é famosa, né, que fale: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente estuda, a gente aprende, a gente lê, a gente tem experiência, a gente sabe, faz tudo que pode para saber tudo que a gente pode saber. Mas quando a gente está atendendo uma gestante, né, nesse olhar holístico, nesse olhar terapêutico, e quando a gente está num parto, atendendo um pós-parto, a gente não leva nada disso. A gente fica lá em estado de presença absoluta. E essa presença absoluta, ela vem de um lugar que não é só aquele lugar do estado presente, do momento presente, né, do Eckhart Tolle, do livro O Poder do Agora, não é só isso, né? Isso obviamente também é importante, o poder do agora, a gente está ali naquele lugar, naquela presença, né? Mas é também de um lugar da nossa verdade. Ela vem de um lugar da nossa cura. Tá? E quando eu falo em cura, eu quero deixar claro aqui que eu falo muito em cura, e quando eu falo em cura, eu não estou falando de você resolver todos os seus problemas da vida, tá? Não é igual você tratar uma doença, não estou falando de tratamento. Tipo, eu tenho isso, sei lá, eu tô com uma apendicite, eu vou lá, opero, não tenho mais apendicite. Não é isso. Quando eu falo em cura, cura não é um ato em si. Cura é um processo, é um caminho, tá? É uma jornada ao longo de uma vida inteira. Então, você vai fazer um processo terapêutico comigo ou com outro terapeuta, você vai, né, curar determinados aspectos, vai fazer determinados encontros com determinados aspectos da sua essência, vai tirar mais uma camada ali que está te impedindo de ser de verdade, né? E isso você vai fazer ao longo da sua vida, tá? Então, quando eu tô falando em cura, eu não tô falando de milagre, daquelas coisas, né, que o povo tenta vender. Aí você vai fazer isso, você tem, pronto, nunca mais vai ter nenhum problema na vida. Vai! Até porque... Agora eu vou fazer um parênteses grandão, né? Até porque é o seguinte, quando você resolve se curar, quando você resolve fazer esse processo de evolução, quando você resolve, né? Eu quero ser de verdade, eu quero tirar todas aquelas coisas que colocaram ao meu redor, que eu carrego hoje nas costas, que não são minhas. Né, fazem parte da minha história, mas não são minhas, foram construções dos outros em cima de mim, foram os momentos em que eu era criança e que eu tive que me adaptar para ser amado, né? Então eu quero isso, eu busco isso. E aí quando você faz essa decisão, né, que geralmente vem de um chamado do seu self, do seu chamado de alma, desse eu superior,
Muitas vezes isso vem na crise, então você vive uma crise muito grande na vida que te faz começar a refletir, te faz começar a questionar a vida que você está levando, a forma como você está levando a sua vida. Mas quando você, né, ouve esse chamado do self e começa a busca, em vários momentos da sua vida vão aparecer problemas, sim, tá? Porque esse ego espiritual de achar que quando você se espiritualiza ou quando você busca melhorar, você nunca mais vai ter problema. Isso é balela, isso é ego espiritual, isso não é cura, não é processo de transformação, tá? Então, quando você entra nesse processo de transformação, desse chamado desse self, vão ter momentos em que você inconscientemente vai se colocar em crise, sabe para quê? Para poder ver uma nova ferida que você precisa cuidar. Ou para entrar em contato com uma que você já conhecia, achou que estava resolvida e não estava, ou até para você ver, né, que você resolveu. Eu recentemente passei por uma questão muito difícil, né? Tem 1 ano mais ou menos essa questão, e 1 ano depois eu consegui encerrar essa questão dentro de mim, e eu encerrei tendo uma atitude, né, em relação à pessoa que tinha me ferido, e a pessoa, quando eu encerrei e expliquei para ela tudo o que tinha acontecido, o porquê que eu tinha agido de determinada maneira, né, e onde eu tinha me sentido ferida, porque tem isso, quando a gente vai conversar com alguém, a pessoa atacou, a pessoa feriu, mas a gente precisa falar para a pessoa onde a gente se sentiu ferido, porque às vezes pro outro ele não está fazendo nada demais, né, e aí quando a gente carrega as feridas, a gente carrega, na verdade, quem carrega é a gente, não é quem feriu. Mas eu precisava encerrar aquele capítulo, né, daquela história, e a reação da pessoa quando eu fiz tudo isso não foi pedir, dizer que tinha errado, não foi pedir desculpa, não foi dizer que refletiu, não, né? A pessoa foi super passiva-agressiva e me deu uma resposta ainda tentando me colocar mais para baixo e ainda querendo ser mais superior e mostrar que ela era muito melhor e que ela isso. E aí, quando eu terminei de ler a resposta da pessoa, eu não senti raiva. Eu comecei a rir, e não foi um riso irônico. Eu comecei a rir porque naquele momento, eu vendo aquela resposta, eu vi uma sombra minha que tinha sido totalmente ressignificada. Porque talvez há uns 5 anos atrás, ou mais, há uns 8 anos atrás, eu seria aquela pessoa a dar a resposta para alguém que viesse conversar comigo, né, sobre algum conflito que eu tivesse causado, a pessoa viesse conversar comigo, ainda assim, para tentar me mostrar, né, pedir desculpa das partes que ela errou e tentar mostrar o que foi que fez o sentimento dela ficar tão virado. E eu seria aquela pessoa que ainda ia sair por cima. Eu ia ter feito a besteira, eu ia querer sair por cima, eu ia querer dar uma resposta bem dada e mostrar para a pessoa que eu estava muito melhor do que ela, entendeu? Que eu era a fodona. E aí, quando eu olhei aquilo, eu falei assim, cara, eu seria essa pessoa. Isso era meu. Essa sombra era minha. Sabe aquilo que eu falei pra gente, que as coisas que afetam a gente, né? O afeto pro bem, o afeto pro mal, eu falei isso. Era exatamente isso. Aquilo não me afetou mais. Eu não fiquei com raiva e consegui ver que eu tinha pulado essa etapa. Tenho várias outras sombras para colher, tenho várias outras coisas para resolver, mas aquela ali estava resolvida. E aí foi de um processo extremamente doloroso, porque essa questão toda gerou uma crise imensa na minha vida, em vários aspectos, me fez um mal absurdo, eu fiquei em depressão, eu tive crise de ansiedade, foi terrível para mim, sabe? Me prejudiquei em vários aspectos, eu me prejudiquei. E aí, quando eu consegui 1 ano depois olhar para isso, eu vi o quanto essa situação que era terrível, né? Para quem estava ali vivendo a situação na hora e vendo, na verdade, foi uma situação incrível, foi uma grande cura e uma grande libertação para a minha vida. Porque se aquilo não tivesse acontecido lá, né, naquele momento, eu não teria vivido um processo evolutivo tão grande e não teria enxergado tantas feridas minhas que precisavam ser ainda acolhidas, não teria enxergado sombras minhas que eu já tinha colhido ou não tinha colhido. Então foi um processo de desenvolvimento enorme para mim. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente precisa entender que a cura é esse processo em movimento e que muitas vezes as crises, né? As grandes crises são os lugares que deixam a gente melhor. E não é romantizando a crise.
né? Não é falando, então é lindo, né? Que nem a gente vê lá aquele post de desenvolvimento espiritual, a pessoa lá ferrada, deprimida, né? Enfim. Não é isso, né? É questão da gente, quanto mais a gente se trabalha terapeuticamente, quanto mais a gente olha para a nossa verdade, quanto mais a gente tem coragem de olhar para a gente mesmo, né? E não só para o mundo, para os outros, quanto mais a gente faz isso, mais a gente consegue lidar melhor com as crises, lidar melhor com os problemas, porque essas coisas vão acontecer. E daí a gente pode tomar isso para a gente como um grande aprendizado, né, um grande desenvolvimento, ou como algo que vai fazer a gente mal e ficar muito mal e não vai resolver nada. Então eu fiz esse grande parênteses para falar do processo da cura, do processo da ferida, e aí fui entrando para as crises, do self, enfim. Mas é porque eu acho que é válido a gente falar isso, né? Porque fala-se pouco disso. Fala-se muito de curas milagrosas, fala-se muito de... Aí você começa o desenvolvimento espiritual e começa a ter um monte de problema, como se isso fosse por nada, né? Não é isso. Problemas a gente sempre vai ter. A diferença é que quando a gente está em processo de desenvolvimento, a gente consegue olhar para os nossos problemas de um outro lugar, né? E aí, voltando de outro lugar para a conexão no parto. Então, quando você está em conexão no atendimento da gestante e no parto, essa conexão vem desse lugar de estado de presença e vem de um lugar de você estar dentro da sua verdade. Porque a mulher em trabalho de parto, ela está em verdade. E ela precisa que outras pessoas que estejam em verdade estejam com ela ali. E para que você consiga ter essa presença, essa verdade, esse lugar ali, você precisa sim, tá? Sim, começar a caminhar no processo de cura das suas feridas. E aí, eu sempre tive essa visão, e a Ana Olive Naver falou isso também na imersão dela. Né? E aí a imersão dela, quando você entra lá achando que é um curso de, né, de acompanhar partos exclusivamente, você começa um puta processo terapêutico, ela fala, você para estar num parto, você precisa, né, a parteira que ela fala, precisa ter curado as próprias feridas, ou melhor, precisa estar nessa busca. Porque senão, se você não está nessa busca, se você não é uma buscadora, se você não é uma pessoa que está lidando com as suas feridas, de várias formas, gente, tá? Isso daí pode ser feito de várias formas. Tudo que acontecer ali naquele parto, e vai acontecer, porque tem isso também, quando você se torna terapeuta, você começa a perceber que você atrai pessoas para as terapias que têm problemas parecidos com o seu, ou que você já venceu, você no parto atrai mulheres parecidas com você, ou histórias parecidas com você, isso é muito recorrente. Então, quando você está lá nesse processo de busca, ali fora daquele contexto, nesse processo de busca pessoal, e algo acontece no atendimento ali da gestante ou no parto que toque em alguma ferida sua ou que te afete em algum processo seu, se você está caminhando já nesse lugar de desenvolvimento, você vai conseguir sentir esse afeto e não se identificar com ele. Ou seja, você vai sentir que tocou ali numa ferida sua, vai guardar aquilo ali numa caixinha vou resolver isso na minha terapia, né? Eu vou resolver isso depois, e vai voltar para o seu estado de presença em conexão absoluta. Se você não está nessa caminhada, aquilo vai te afetar e você vai corresponder ao afeto. E aí você deixa de ser uma ponte, um acolhimento, né? Uma âncora, e se envolve com o processo e começa a querer conduzir o processo dentro das suas vontades, das suas expectativas e dos seus medos. E a gente não quer isso. A gente quer estar lá para a mulher. Você lembra lá da primeira aula que doula é servir a mulher? Então a gente está servindo a ela. Se você não se olhou nesse processo de formação até chegar num atendimento à gestante ou trabalho de parto, você não vai servir a ela. Você muitas vezes vai estar servindo a tua história, as tuas feridas. Tá? Isso vale também no atendimento terapêutico na gestação. Você está em presença absoluta e você está nesse lugar zero de não identificação. Porque quando você tá assim, a gente entra quase que num estado, né, telepático. É como os animais não falam, né, eles não têm a fala. E eu tenho uma visão, eu acho que o ser humano, a partir do momento que ganhou a fala, né, o processo racional de falar, o ser humano perdeu muito da sua sensibilidade, do sentir o outro. Os animais se conversam o tempo todo.
com corpo, com movimento, com presença. Eles estão em conexão. E aí, quando você consegue ter esse estado zero, você consegue entrar em conexão com a pessoa que você está atendendo. E quando você consegue entrar nesta conexão, você consegue captar as mensagens que essa pessoa está te mandando, né? Que o inconsciente desta pessoa está te enviando. Porque você tem um olhar a partir da pessoa. Né? Então, aquele desenho que ela fez, que foi um processo de fluidez inconsciente, aquilo se toca em você, ou seja, você consegue se conectar e sentir de tal forma que você começa a fazer perguntas e questionamentos que, quando a pessoa começa a trazer a resposta, tem total sentido para ela. Então, a construção é sempre do outro. E aí você, como facilitadora, quanto mais conectado, mais você vai conseguir mostrar elementos, fazer pergunta, trazer coisas, né, que vão ser esse toque um do outro em nível de alma. Gente, eu tô tendo que parar toda hora para construir, porque os meninos estão tudo soltos aqui em casa. Aí é choro, é grito, é coisa, mas enfim, vamos continuar nossa aula. Então é esse lugar dessa conexão, sabe? Dessa conexão de você estar ali despido, sabe? Em verdade mesmo, sabe? Numa verdade profunda. E aí, como fazer isso, né, Priscila? Tá bom, você falou tudo isso, mas como que a gente faz isso? Gente, é uma construção. Primeira coisa, que é a parte 1, que é a parte fácil. Estado de presença. Estado de presença, você precisa começar a fazer meditações, sim, todo dia. Precisa começar a trabalhar essa questão, né? Que aí tem a ferramenta moderna, que é o Mindfulness, de você fazer tudo estando presente, né? Eu tô aqui, eu tô falando com vocês. Então, assim, eu tenho barulho de criança aqui acontecendo, barulho disso, barulho daquilo, vai, entra, nananã, mas eu tô aqui, né? Eu não tô aqui falando com vocês pensando nas compras de mercado, né? E aí, eu tô brincando que eu tô dando aula, mas assim, se fosse um atendimento terapêutico, um parto é a mesma coisa, né? Eu não posso estar lá fazendo massagem na mulher ou observando ela no banho enquanto ela está com um companheiro, né? E tá lá pensando que, nossa, eu tenho 3 boletos para pagar, eu vou ter que ir lá não sei aonde, eu vou ter que fazer não sei o quê, eu briguei com meu marido hoje, isso, aquilo outro, presente. Não. Gente, direto acompanhando parto, quem eu já acompanhei parto pode falar. Eu ponho a mulher com o companheiro, eu acho essa integração muito importante, mas eu fico ali no cantinho da porta do banheiro olhando, né? E eu tô ali, eu não tô pensando em todas as coisas, eu tô ali observando aquela cena, entendendo se tem alguma necessidade ali, se tem alguma coisa que precisa, né? Eu tô ali presente. Então a gente precisa exercitar isso. Gente, é muito bom exercitar isso, sabe? É bom para tudo, para nossa vida como um todo. Esse estado de você fazer as coisas estando presente a isso. A yoga também ajuda, né? Porque também trabalha a meditação, o corpo, enfim. Então, isso é a primeira parte. E a segunda parte é você se abrir, sim, para olhar para suas feridas, para curar suas feridas. Você está aberto a estar de verdade, tá? Você está aberto a estar caminhando nisso. E aí é muito importante para quem vai atuar com parto isso, sabe? Para quem vai atuar com gestantes vivenciar esse processo. E foi uma outra coisa que eu senti falta nas formações de doulas, né, no geral. Esse processo de você realmente vivenciar essa formação, não só como uma formação, mas como um lugar de você também se trabalhar, sabe? De você também se olhar, de você se questionar de verdade, não também um questionamento que é feito sem amparo, né? Você vai lá, faz um monte de vivência, deixa o povo tudo com um monte de coisa aberta sem saber para onde correr. Não, você fazer isso dentro de um espaço seguro, onde a pessoa tem a condição de ir lidando com aquelas coisas que ela está aflorando, que ela está sentindo. E aí é uma caminhada contínua, né? É um lugar de você estar sempre fazendo isso, sempre em busca. Independente de fazer terapia ou não, porque isso também pode ser um processo seu com você mesmo, tá? Então, a questão da conexão é essa, que é, assim, isso vem trazendo, então qualquer ferramenta, tudo, você vai ter que estar nesse estado
dessa conexão absoluta, né? E nesse estado de você se curar e curar suas feridas. Você olhar para sua criança, você olhar para suas feridas infantis, você olhar para o seu próprio nascimento, para sua própria história, para sua própria construção. Então, tudo isso, gente, é muito, muito, muito importante, tá? Então, assim, ser de verdade, eu acho que é isso. Eu posso resumir, assim, se eu tivesse que falar, assim, uma coisa que toda doula precisa ter, parteira, enfermeira, quem está trabalhando com gestante no parto, eu acho que é isso. Esteja lá em verdade. E para isso tenha coragem de olhar e buscar a sua verdade. Tá? E aí, eu quero aproveitar, né, esse workshop para falar sobre a formação de doula holística, que está vindo agora online. Essa formação de doula holística, ela vem de uma vontade minha, então eu juntei a formação com 2 outros workshops que eu fazia, sabe, para ter uma formação completa. E assim, foi gestada com muito amor, com muito carinho, com muita vontade. Eu comecei a sentir, porque muitas doulas me procuram, muitas mulheres que querem ser doulas me procuram, muitos profissionais da área técnica me procuram, né? Sempre pedindo uma dica, fazendo uma pergunta, querendo saber algo, querendo se aprofundar num determinado assunto que eu falei. E querendo saber se eu não ia fazer uma formação, então eu fui gestando esse projeto com muito carinho. E aí eu queria convidar vocês a conhecer esse projeto, sabe? A ideia da formação holística é formar doulas, tá? Com esse olhar terapêutico, então formar doulas que olhem, né, o físico, fisiológico, energético, emocional, espiritual e com esse olhar terapêutico, tá? Então, eu acho que eu já contei um pouco da minha história, como que eu cheguei até aqui. A minha primeira filha, né? Eu estava totalmente no mundo corporativo, totalmente pragmática, racional, coordenadora de projetos, mexedora de planilha. E aí a minha filha chegou numa cesárea completamente desnecessária, onde eu fui completamente enganada pelo médico, onde o meu medo, né, todas as minhas decisões foram baseadas no medo. Então, o médico tradicional, o caminho tradicional, ouvir o que ele falou, não questionar, né, uma confiança num sistema falho, veio de um lugar de medo. E aí, por medo de fazer mal a ela, eu coloquei ela numa situação 1000 vezes mais difícil, né? Eu coloquei ela num risco enorme. E aí, depois disso, eu tenho o meu mantra, que onde existe medo não existe amor, porque o contrário de amor não é ódio, é medo. E nessa cesárea, minha filha foi arrancada de mim, literalmente. Não deixaram que ela encostasse em mim, só aquela mãozinha assim dela e a minha, e eu chorando desespero, achando que tinha acontecido alguma coisa com ela. E foi sair dessa cesárea, que foi terrível para mim e para ela, mas foi essa dor e essa crise que me fez buscar outro caminho, né? E foi a partir dali que eu comecei a estudar Jung, que eu me tornei terapeuta, fui fazendo vários cursos de terapias. Então eu tenho o curso de liberação somato-emocional, que são terapias, né, corporais, de cura reconectiva, de Reiki, de Jung, extensão em psicanálise winnicottiana, vários cursos de técnicas de arte terapia. Então eu fui fazendo tudo isso porque eu me tornei uma buscadora. Então foi a partir da crise que eu comecei a buscar e me abrir para o meu propósito. E aí no parto da Catarina, que foi um VBAC transformador, mas que eu estava sozinha, sem acolhimento, no hospital. E quando eu terminei aquele VBAC, me senti uma mulher mais forte e poderosa do mundo, porque eu tinha conseguido vencer. Eu fiz uma promessa para mim mesma, né? Porque eu já namorava a doulagem há algum tempo.
eu fiz uma promessa para mim mesma. Eu falei, cara, nenhuma mulher merece passar por isso sozinha. E eu não vou permitir que nenhuma mulher passe por isso sozinha. E hoje eu entendo que quando eu fiz essa promessa, né, para o universo, para mim mesmo, eu não estava falando só, né, e que não é só, porque é grandioso demais isso, do acompanhar partos, porque eu sozinha como doula, gente, eu consigo acompanhar 70 mulheres no máximo por ano, e consigo, sei lá, né, terapeuticamente acompanhar cento e poucas, além dessas 70, né, eu não consigo sozinha, eu sou uma pessoa só. Então, quando veio essa coisa da formação e muita gente no meu inbox pedindo formação, pedindo para aprender mais, saber mais das coisas que eu falo, né? E eu já tinha essa pulguinha ali de ensinar para as mulheres isso. Eu falei, cara, tá aí, é essa a minha missão, sabe? Multiplicar isso, multiplicar esse olhar, ter profissionais da área técnica, ter fotógrafas, ter mulheres que querem ser doulas, mas já se formando doulas com esse olhar e levando esse atendimento para outras mulheres. Né? E é isso, dessa forma a gente consegue multiplicar, realmente, sabe? Crescer esses atendimentos. Porque cada doula que se formar comigo nessa formação, eu tenho certeza, sabe? Que vai sair dando o mesmo atendimento, que está ouvindo esse chamado, vai sair dando esse atendimento e esse suporte para as mulheres. Vocês podem olhar lá no meu Instagram o tanto de depoimento que eu recebo, sabe? Do quanto foi transformador para elas isso. Sabe? E é isso que eu quero trazer para vocês nessa formação de doula holística. É uma formação com tripla certificação, então você vai se formar doula holística, educadora perinatal e facilitadora de pré-natal holístico. Então a gente vai ter um módulo introdutório, a gente vai falar sobre o papel da doula, vou falar muito como lidar com a equipe, sabe? É uma formação de doula para doula, então eu vou trazer elementos da atuação profissional mesmo, porque eu sou uma doula atuante, sabe? Eu sou uma doula que realmente trabalho com isso, vivo com isso. Então eu vou trazer para vocês nesse módulo introdutório isso. Vai ter um módulo de educação perinatal completo, onde a gente vai falar de fisiologia de parto, de intervenção, de plano de parto, onde buscar informações científicas de qualidade. Né? Nesse módulo de educação perinatal eu vou disponibilizar para vocês a minha apostila, a apostila que eu uso nos meus workshops, né, de educação perinatal. Vou disponibilizar em arquivo aberto, vocês fazerem o que vocês quiserem, botarem fotos, a logo de vocês, para vocês colocarem nos slides as informações, sabe? Para você já ter aquele caminho mastigado, que foi um negócio que me levou um tempão para fazer, para construir. Isso vai estar lá. A gente vai falar de pós-parto também, tá? As partes físicas do pós-parto, cuidados com o bebê, etc. Introdução à amamentação, e vamos falar muito dos aspectos emocionais do pós-parto, sabe? O que a gente precisa observar na mulher, como conduzir algumas situações, como encaminhar algumas situações para os profissionais da área, né, que lidam com isso de forma técnica, que são necessários em alguns momentos. Então a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre todos os aspectos emocionais do parto, histórias familiares, memória transgeracional de parto. Vamos falar de psicossomática, de psiconeuroimunologia no parto. A gente vai falar sobre tudo isso. Vamos falar de espiritualidade. A gente vai ter um módulo inteiro onde eu vou ensinar para vocês terapias energéticas, né? Como a gente fazer esse processo de cura, dessa cura energética no nível sutil, que são processos, eu falo assim, acho que é o grande segredinho, né? O grande segredo do meu atendimento é esse, porque geralmente eu coloco as mulheres nesse nível mais sutil de abertura, né? Que é esse nível que não é palpável, e daí a gente consegue transcender. Isso vai estar lá na formação. As ferramentas terapêuticas eu vou explicar em detalhes todas, sabe? Vou fazer, a gente vai aplicar, vou explicar como, quando aplicar. Vão ter lá também alguns materiais para vocês imprimirem, se quiserem usar, ou para terem um modelo. Isso tudo vai estar lá na formação de doula holística. E nessa formação eu vou, como é a primeira turma, vão ter 2 bônus, 3 bônus na verdade. O primeiro bônus é o que todo mundo quer, desconto, tá? Então só nessa turma, essa primeira turma vai ter 30% de desconto, mas aí eu falo disso ali na frente. Vai ter um módulo de empreendedorismo, tá? Com tudo que vocês precisam saber para começar ou para alavancar a carreira como doula, né? Ou na assistência à gestante.
E aí lá eu vou trazer questão sobre marketing digital, sobre contrato, sabe? Vai ter modelos de contrato lá para vocês. Questões como apresentar o trabalho da doulagem, né? Como construir mesmo, sabe? Como que você vai construir? Então, eu vou pegar todos esses anos meus e peguei os pontos mais importantes e relevantes, né? Depois de muitas tentativas e erros em vários lugares, em vários aspectos, eu vou trazer para vocês já algo pronto, né? Para vocês não terem que percorrer vários caminhos tortuosos para chegar nesse lugar, para que vocês já tenham as ferramentas, as informações disso. E o outro bônus vai ser um módulo de arte gestacional. Eu vou explicar para vocês, ensinar para vocês a fazerem a arte gestacional. Vai ter molde do desenho, né, para vocês seguirem. E como organizar um chá de bênçãos, o que a gente precisa ter em mente, como conduzir, né, um chá de bênçãos que seja realmente algo engrandecedor para a mulher, que seja algo que a mulher vai vivenciar aquele processo e vai sair de lá, sabe? Tipo, pronta, eu tô pronta agora pro meu parto. Então, esses vão ser os 2 super bônus que vão ter nessa formação de doula holística, tá? E aí, as inscrições, né? Como eu falei, elas começariam dia 7 de agosto. Mas eu resolvi que para quem assistiu agora esse workshop, tá? Eu vou fazer uma coisa bem legal. Eu vou abrir as inscrições agora. E aí, quem se inscrever até 23h59 do dia 7, ou seja, quem se inscrever de agora até o dia 7, eu vou dar de bônus uma jornada de cura da criança interior, que vão ser 3 encontros terapêuticos comigo, para você curar a sua criança interior, para você buscar essa conexão com a sua criança interior, sabe? É um trabalho que eu faço e que, assim, é muito potente mesmo, e eu tô falando por conta dos relatos que eu recebo, sabe? Das mulheres que vivenciam esse trabalho, de se abrir mesmo para outras coisas, porque, né? Você lembra que eu falei que a gente precisa se curar e precisa também estar de verdade? Então, essa jornada terapêutica, ela vai estar como bônus para quem se inscrever até o final do dia 7 de agosto, tá? E aí, preço. Aí você me pergunta assim, Priscila, essa formação vai ser caríssima, né? Porque uma formação de doula hoje deve estar em torno de R$1.000 no mercado. Mas o empreendedorismo, que era um workshop meu separado, era R$500. Mas o Bolsa da Doula, que era um workshop separado, que falava de aspectos emocionais, mais R$500. 2.000. Mais uma formação terapêutica nessa, mais 1.000, 3.000. Mais mentoria, sei lá, põe uns R$500 por 6 meses de mentoria. 3.500. Curso de arte gestacional no mercado hoje deve estar o quê? Uns 300, 3.800. Então, assim, se você for somar tudo isso e for fazer isso em vários cursos separados, você vai gastar uns R$5.000, tá? Pelo menos, para conseguir tudo isso, para fazer todas as formações que vão estar incluídas nessa formação de doula. E aí você pergunta assim para mim, então você vai fazer uma formação caríssima dessa? Não. Eu quero que muitas mulheres se formem em doulas. Eu quero um mercado cheio de doulas holísticas, dando esse atendimento profundo para as mulheres. Eu quero que pessoas da equipe técnica façam essa formação para ter esse olhar holístico e dar esse suporte. Fotógrafas de parto façam para dar esse suporte para a mulher também, porque a fotografia de parto tem uma importância incrível nesse processo de transformação da mulher, né? Então, a fotógrafa de parto, mas eu não vou acompanhar o parto como doula. Não! Mas você pode juntar o pré-natal holístico e fazer todo um processo de transformação para a mulher e tá lá registrando isso, gente. Vocês sabem o tamanho disso? Você tá registrando um parto, não só como parto, mas como um processo terapêutico. Cara, assim, é algo muito, porque você vai ter uma outra consciência, tá? E aí, mulheres que hoje estão querendo realmente ter essa nova profissão, estão querendo ser doulas. Então, eu quero que esse conhecimento seja acessível, tá? Ele já vai ser online, então é uma coisa que torna acessível, com vídeos gravados. As aulas ao vivo, para quem não puder assistir, vão ficar gravadas. Vai ter grupo de WhatsApp para tirar dúvida, onde eu vou estar lá tirando dúvida, tá? Então, assim, vocês vão ter tudo isso e não vai ser por R$5.000, tá?
a formação de doula holística, né? A precificação dela com tudo que eu preciso para fazer, ela está R$ 1.250. E aí vem o último bônus, ou seja, ela está menos do que muitas formações por aí. E aí vem o último bônus, que é a primeira turma, só a primeira turma, isso não vai acontecer de novo, ela vai ter 30% de desconto. Então, essa formação completa, com tudo isso, que vai te encurtar um caminho enorme, para que você já comece a atuar agora, sabe? Para que você já comece a fazer tudo isso agora e não ter que fazer vários outros cursos e ficar indo e vindo e se perdendo e não sabendo como construir. Para essa primeira turma vai estar R$ 875 ou 12 parcelas de R$ 85, tá? É isso, não tem pegadinha, é isso. E, além disso, a primeira turma vai ter mais uma vantagem. A primeira turma vai ser a única turma que vai ter acesso vitalício ao curso. Ou seja, você vai poder ver e rever suas aulas quando você quiser ao longo da sua vida, tá? É acesso vitalício, as outras turmas não vão ter acesso vitalício, então você vai ter acesso vitalício. Os vídeos não vão ser, por exemplo, a gente teve aulas longas agora nesse workshop, mas não vão ser, os vídeos gravados não serão aulas longas, eu vou fazer eles por tema organizadinho, como boa virginiana que sou. Então, você tá com uma dúvida de um negócio, você vai lá naquele tema daquela dúvida já para tirar no vídeo, você não vai precisar reassistir o curso todo ou várias aulas até chegar naquele ponto. Já as aulas ao vivo, eu não garanto serem curtinhas, sabe? Vão ser aulas de pelo menos 2 horas, porque a gente vai ter um momento de troca, um momento de partilha. As aulas ao vivo vão ser bem naquele esquema da parteria, da tradição da oralidade, de passar o conhecimento mesmo e de receber as trocas de quem estiver nessa aula ao vivo, tá? Porque a troca, ela é muito, sabe? A gente cresce muito, ela é muito poderosa. Então, as aulas ao vivo vão ser nesse formato. Depois do curso, finalizando o curso, né, a parte dessas aulas ao vivo, a gente vai ter uma vez por mês um encontro de supervisão e mentoria, também online ao vivo, onde eu vou abordar as principais dúvidas, tá, que eu vou estar recebendo de vocês, a gente vai destrinchar isso, e também vocês vão poder trazer para mim questões relacionadas à gestante, vocês estão atendendo, dúvidas práticas do atendimento para fazer essa supervisão e mentoria, tá? E aí vão ser 6 meses pós-curso, a gente vai ter esse pós-curso aí para você não ficar perdida. Como eu vejo muita mulher que faz formação de doula, sai e aí, beleza, aprendi e agora o que eu faço, né? A minha ideia não é essa. Por quê? A minha ideia não é simplesmente formar doula por formar, sabe? A minha ideia é formar doulas holísticas, atuantes ou profissionais de assistência materno-infantil que vão ter esse olhar holístico e que vão, de fato, atuar, viver com isso, trazer questões disso e entender esse processo como um processo de cura, né? Como uma jornada de cura. Então, esse é o convite que eu faço para você. Se sentiu o chamado, vem, sabe? Vamos fazer parte disso, vamos crescer junto, vamos mudar o mundo mudando a forma de nascer, né? Como eu falei antes, não é só uma frase bonita, é grandioso. É uma missão, assim, incrível, tá? E não é algo dessa vida. E falo mais, esse chamado para ser doula, ele não se cala. Esse chamado para estar aqui, ele não se cala. Então, se você hoje der stop nesse vídeo e não vier fazer essa formação, pode ser que daqui a 2, 3 anos, ou daqui a 1 mês, daqui a 3 meses, né? Ou não sei se quando eu vou fazer a próxima turma, mas enfim, daqui a 6 meses na próxima turma, você vai estar lá de novo, me vendo, falando, eu tenho que fazer essa formação, porque o chamado de doula não se cansa, né? Eu contei a minha história, o meu chamado começou em 2012 e eu fui me formar doula em 2016. Foram 4 anos e ele não se calou, ele não foi para debaixo do tapete. Tá? É algo que vai acompanhar você para sua vida, porque é seu chamado de alma. Então é isso, assim. Quem tiver dúvida pode me mandar mensagem, pode deixar pergunta aqui. No link que eu vou disponibilizar tem a página, né, com as informações do curso. E nessa página você vai ver os módulos, enfim, tudo que vai ter lá na formação, tudo bem detalhadinho, para você entender o que é tudo isso, né? Porque a formação de doula holística, ela vai ser grandiosa, tá? E aí eu conto com você pra gente se encontrar lá do outro lado, né, do portal,
para que você, se você ainda não trabalha com gestantes, você tome essa decisão na vida e comece. E se você já trabalha com gestantes, para que você consiga engrandecer o seu olhar desse processo. E agradeço muito você ter chegado até aqui, ter assistido às aulas e tá aberta, sabe? Aberta a dar esse melhor para as mulheres que você atende, que você acompanha. Tá? E isso é uma gratidão mesmo, sem firula, sabe? É uma gratidão do fundo do meu coração, essa abertura, e ver mulheres com essa abertura para fazer isso por outras mulheres. Isso é grandioso e potente demais. Então, muito obrigada por ter participado dessa jornada e espero te encontrar do outro lado do portal na formação de doula holística. Um super beijo!